Oi, gente! Então, chegamos ao nosso terceiro vídeo e o tema mais votado foi farmacocinética. Apesar de o tema mais votado ter sido farmacocinética 2, eu decidi juntar tudo, desde a absorção até a excreção. Por isso que o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas não desistam de mim, vai dar certo. Então, gente, para a gente começar falando da farmacocinética, eu fiz alguns objetivos para nos direcionar. O primeiro é entender o conceito da farmacocinética. Vamos entender o percurso que o fármaco vai seguir no organismo, as vias de administração que a gente pode utilizar. A gente vai entender sobre a biodisponibilidade e algumas características fisiológicas individuais que podem alterar na biodisponibilidade ou na via de administração ou no percurso do fármaco, ok? Então, para a gente começar falando da farmacocinética, vamos entender um pouquinho a diferença de farmacocinética e farmacodinâmica. A gente tem que farmacocinética é o processo que o organismo exerce sobre o fármaco. Já farmacodinâmica é o processo que o fármaco faz com o organismo. Então, vamos focar na farmacocinética, certo? Que é o processo do organismo sobre o fármaco. E na farmacocinética a gente vai ter algumas etapas: absorção, distribuição, biotransformação, metabolismo e eliminação, certo? Outra imagenzinha, aqui a gente também pode ver as vias de administração, certo? E vamos falar um pouquinho também de onde ela vai ser distribuída, como ela vai ser eliminada. Se a gente pegar aqui o exemplo da administração oral ou retal, a principal absorção dela vai ser no intestino, certo? Mas também essas duas vão ter o efeito de primeira passagem, ou seja, vão passar pelo fígado antes de serem totalmente distribuídas. E vamos aqui. A absorção é a etapa que se dá entre o local de administração até atingir a corrente sanguínea, certo? É o local de administração, por exemplo, via oral, até atingir a corrente sanguínea. Aqui a gente ainda vai relembrar um pouquinho a membrana celular e os processos de transporte, certo? Bom, como eu disse, vai do local de administração até atingir a corrente sanguínea. E a gente tem a membrana. Vamos recapitular aqui um pouquinho da membrana. A membrana a gente sabe que ela é constituída principalmente por lipídios, fosfolipídios e colesterol. Principalmente fosfolipídios, certo? O que acontece? É necessário que o fármaco seja lipossolúvel, ou seja, ele tenha afinidade com a gordura, com os lipídios. Exatamente pela membrana ser constituída principalmente de lipídios. O fármaco sendo lipossolúvel vai facilitar a travessia dele, certo? Vai facilitar todo esse processo. Mas de qualquer forma, a gente ainda vai ter os processos de transporte que vão ajudar nesse percurso. A gente vai ter ainda a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Na difusão simples, a gente vai ter o fármaco lipossolúvel atravessando sem nenhuma ajuda a membrana, certo? Exatamente por ser lipossolúvel e ter afinidade com os lipídios que constituem a membrana. Lembrando, quanto maior a lipossolubilidade de um fármaco, mais facilmente ele será absorvido, exatamente por essa constituição. Na difusão facilitada, a gente vai ter a ajuda de carreadores, as proteínas carreadoras, que, igualmente a difusão simples, vão seguir a favor do gradiente de concentração e sem gasto de energia. No caso do transporte ativo, vai ser contra o gradiente de concentração e vai ter gasto de ATP sim. Aqui a gente vai precisar dessa imagem um pouquinho mais à frente, mas dá para ver que a gente está falando da via de administração oral, sublingual e bem aqui embaixo a retal. Aqui o intestino, onde a oral e a retal têm maior absorção, e estão conectados com a veia porta, que é a do fígado, certo? Mas eu vou explicar um pouquinho. A gente vai ter as vias de administração: enteral, parenteral e outras. A enteral ela vai ser dividida em oral, sublingual e retal.
Parenteral é endovenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica. Outras, a gente vai ter atópica, inalatória, ocular. Vamos começar com a enteral. A enteral, a gente sempre pensa no trato gastrointestinal. Então, vamos ver aqui algumas características. Na oral, a gente vai ter a maior absorção na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Vai ter a maior superfície de contato e vai passar pelo efeito de primeira passagem hepática, ou seja, do fígado, certo? Ou seja, vai passar primeiro pelo fígado antes de ir para a circulação, mas eu vou já explicar melhor. Vantagens e desvantagens. Temos 3 vantagens. Ela é segura, prática e mais econômica, porque você vai ter o certo controle. É você que vai ter o poder de administrar certa quantidade, por isso que chega a ser mais segura. É prática, você que está administrando, é mais econômica. E as desvantagens pode ser o sabor, é por isso que estão tentando arranjar novas formas com sabores, principalmente para crianças, certo? Para se tornar mais agradável. O tempo de ação, exatamente pelo efeito de primeira passagem, acaba que o comprimido por via oral se torna o percurso mais demorado. Por isso, o tempo de ação é uma desvantagem. E a cooperação também, tipo, em casos de criança ou em casos de pessoas, indivíduos com epilepsia, fica complicado a administração por essa via, não é indicado. No caso da retal, a gente vai ter a absorção principalmente no intestino, igualmente a oral, vai ter o auxílio do supositório, certo? Também vai ter o efeito de primeira passagem hepática. A retal é mais indicada em casos de pacientes febris com casos de epilepsia. As vantagens: pacientes não colaboradores, como eu disse, indisponibilidade da via oral e parenteral e alcança a circulação. Como eu disse, se a gente pegasse tipo uma criança, como foi da prática 2 de farmacocinética, que deram vários casos, né? Se a gente pegasse aquela criança, não me engano, tinha 10 anos, estava com epilepsia, estava se tremendo todinha, não daria para administrar por via oral, ela podia se engasgar, e parenteral também não, porque a parenteral que talvez que a gente fosse usar, se fosse a endovenosa, também não daria, porque não daria para imobilizar esse ponto, se tornaria perigoso. E a retal é a mais indicada. As desvantagens: lesão da mucosa retal, incômodo e expulsão, certo? Eu vou explicar um pouquinho esse efeito de primeira passagem. Quando a gente vem aqui em... Pronto, a administração oral e retal. A administração oral aqui por cima, né, pela boca mesmo. Pronto, eu administrei por via oral. O fármaco passou pelo estômago e chegou no ponto onde ele é absorvido, que é no intestino, principalmente na parte do duodeno, certo? Pronto, ele foi absorvido. Após ser absorvido, como ele tem o efeito de primeira passagem, ele vai passar para a veia porta, certo? E se conectar ao fígado. No fígado, ele vai sofrer algumas transformações. Essas transformações podem acabar inativando o fármaco ou podem simplesmente só diminuir a sua lipossolubilidade, que é o que torna mais maleável a passar pela membrana, certo? Pronto. Assim que ele passar por aqui, ele volta para a corrente sanguínea para ser distribuído pelo corpo todo. E da mesma forma, a administração retal. A administração retal vai ter tipo 2 caminhos, mas em alguns casos acaba indo por efeito de primeira passagem. Vai acontecer a mesma coisa. Vem pela veia porta, chega ao fígado, sofre algumas transformações, se torna talvez menos lipossolúvel e mais hidrossolúvel. E depois passa para a corrente sanguínea. Esse é o processo. O efeito de primeira passagem ele se dá antes do processo de absorção, ou seja, antes de chegar na corrente sanguínea, certo? Pronto, já falamos da oral, da retal. Sendo que na oral, quando chega no intestino, é totalmente absorvido, porque é onde ela vai ser absorvida, né?
vai ser absorvido no duodeno pelos enterócitos e tudo mais. E vamos falar agora da última categoria da enteral, que é a sublingual. A sublingual, ela vai ter a maior absorção na mucosa, certo? A mucosa, e não tem efeito de primeira passagem, exatamente por aqui nessa parte de baixo da língua ser bastante vascularizada. Aí não precisa desse efeito de primeira passagem. Mas profármacos, ou seja, fármacos que precisam ser ativados não podem ser administrados por via sublingual. As vantagens e desvantagens. As vantagens têm um fácil acesso e aplicação, cai rapidamente na circulação exatamente por ser muito vascularizada, e em caso de emergência, quer que haja mais rápido. As desvantagens: irritação da mucosa, paciente inconsciente, a idade. Bom, agora as vias de administração parenterais. Parenterais a gente vai ter endovenosa, intramuscular e subcutânea. Vamos falar somente hoje da endovenosa. A endovenosa não é recomendada a administração de substâncias insolúveis e oleosas. A única via que não tem absorção, ou seja, o que é a absorção? Não é a chegada até a corrente sanguínea, ela não vai ter porque ela já vai ser administrada na corrente sanguínea. Ela tem a disponibilidade de 100% exatamente por não precisar de nenhum percurso longo, nenhum efeito de primeira passagem. E as vantagens é que tem uma ação imediata, serve para hidratação e coleta de exames. As desvantagens: contaminação, hemólise e embolia. Certo? Gente, então essa primeira parte foi concluída. Então, até já já. Então, e aí, galera? Voltamos, né? Como eu falei, essa daqui vai ser a parte da farmacocinética 2. A gente já falou da 1, que foi a parte da absorção e as vias, né? E agora a gente vai falar da distribuição até a eliminação do fármaco do organismo. Então, vamos lá. Para começarmos, eu queria recapitular só um pouquinho. A gente tem que só que lembrar da absorção, aquelas vias de administração, o processo que ela vai sair do local de administração até a corrente sanguínea, que algumas vias, como a oral e a retal, possuem o efeito de primeira passagem, que antes de concluir o processo de absorção, elas vão passar por fígado, certo? E algumas características do fármaco, por exemplo, o fármaco ele é lipossolúvel, ou seja, ele vai se dissolver mais facilmente na membrana, exatamente por ela ser mais constituída de lipídios. E um exemplo disso são os anestésicos gerais, que eles são fármacos muito lipossolúveis e eles atravessam facilmente a membrana, consequentemente tendo uma maior absorção, certo? E a gente vai ver nessa parte da distribuição que vão ter fatores que vão alterar tanto no fármaco quanto no organismo. No fármaco a gente vai ter com relação à concentração, que a gente também não pode ter uma concentração muito grande, nem muito pequena. Igualmente a solubilidade não pode ser tão lipossolúvel e nem tão pouco lipossolúvel. Tem que ser um lipossolúvel adequado, certo? Porque se for muito, ele não vai nem conseguir chegar perto da membrana, e se for pouco, ele não vai conseguir passar pela membrana. E a gente também tem um peso molecular. Quando o fármaco tem um menor peso molecular, ele passa mais facilmente pela membrana também. No caso do organismo, vão ter fatores como vascularização, que é como eu disse, quanto maior a vascularização, maior a absorção, com relação à superfície de contato e a permeabilidade capilar. A definição de distribuição é a passagem do fármaco da corrente sanguínea para o líquido intersticial e celular, ou seja, para os sítios-alvos, certo? Os sítios de ação. Vai alcançar órgãos como cérebro, coração, rins e entre outros, certo? A gente está vendo aqui uma fotinha que tem um fármaco aqui no meio, cérebro, coração, rins, tudo. Pronto, aqui só uma fotinha ilustrando que o fármaco ele vai estar no sangue, na corrente sanguínea, certo? E vão ter proteínas lá também, que eu vou explicar um pouquinho já já.
Pronto, aqui a gente tem uma ilustração da dose do fármaco. Já foi liberada, já foi absorvida. Pronto, quando foi absorvida, em seguida, ela passou para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea ela teve duas formas de fármaco, o fármaco livre e o fármaco ligado a proteínas. O fármaco livre é aquele fármaco em que ele vai poder se deslocar, é a parte do fármaco que vai poder se deslocar, que vai ter o efeito farmacológico, que vai ser metabolizada e que vai ser excretada, certo? Como mostra aqui nessa imagem, que o fármaco livre, a parte livre, vai para o local de ação, vai para um reservatório, vai para o local de ação inesperado, que a gente nem esperava, mas foi. Vai ocorrer metabolismo, vai ocorrer excreção, certo? E no caso, nessa fotinha aqui explica melhor. Pronto, tá aqui na corrente sanguínea, certo? Na corrente sanguínea a gente vai ter proteínas plasmáticas, que são a albumina, globulina e glicoproteína alfa-1 ácida. Vamos imaginar que a proteína é um elefante, certo? Então vamos comparar o que é mais fácil. Uma pessoa, que seria tipo que seria o fármaco livre, uma pessoa sem nenhum elefante, é o fármaco livre. E aqui o fármaco ligado ao elefante. O que seria mais fácil? O fármaco livre passar pela membrana aqui, passar pelo endotélio vascular e chegar nos órgãos que ele tem que agir. É mais fácil ele passar livre ou ele ligado a alguma proteína que a gente considerou como um elefante? O que é mais fácil passar? No caso, seria mais fácil a passagem do fármaco livre, que ele está sozinho, não vai ocupar tanto espaço, certo? Por isso que o fármaco livre é aquele que vai ter efeito farmacológico e vai seguir adiante até ser excretado. No caso do fármaco ligado, ele vai servir apenas como reserva, porque ele não vai ter ação farmacológica, vai ter uma baixa distribuição e uma baixa metabolização, ou seja, o tempo de ação dele vai ser maior, porque ele vai passar mais tempo aqui, certo? Aqui a gente está vendo, ó, o fármaco livre, ó, entrando, saindo normal. E o tempo vai ser mais rápido, certo? Enquanto que o fármaco ligado a uma proteína, ele vai demorar mais. O tempo vai ser maior, certo? A gente tem também essa categoria de segundo compartimento. O segundo compartimento existe o primeiro compartimento, certo? O primeiro compartimento ele vai ser como se fosse o compartimento central, que vai ter órgãos como os órgãos mais irrigados, que são coração, pulmão, rins, fígado, tudo mais. E a gente também vai ter um segundo compartimento, que vão ser os compartimentos periféricos, finais. Esses compartimentos, eles são dos tecidos menos irrigados, como músculos, pele, ossos, o tecido adiposo, certo? Como diz aqui, compartimento é questão de tecidos menos irrigados. E a gente vai ter como exemplo o diazepam, o fármaco diazepam e o fármaco tetraciclina. O diazepam a gente viu também na prática 2 de farmacocinética, em que ele vai ter uma grande afinidade com o tecido adiposo. Por isso, quando naquele exemplo da prática se colocou uma pessoa com 100 quilos e outra com 50, ele ia demorar mais para sair da pessoa com 100 quilos, porque ele teria afinidade com o tecido adiposo, então ele ficaria lá, como se fosse grudado lá. E a tetraciclina, ela vai ter afinidade com o cálcio, que o cálcio está nos ossos, está nos dentes e tudo mais. É tanto que a tetraciclina é o tipo de fármaco que não poderia ser administrado por gestantes, porque ele corre risco de ser excretado pela amamentação e pode prejudicar, o mínimo que seja,
o recém-nascido, exatamente por estar envolvendo cálcio, os ossos e tudo mais. E esse segundo compartimento ele vai diminuir a biodisponibilidade até ser eliminado. Lembrando que biodisponibilidade é a fração ativa que chega ao sítio de ação, certo? Pronto, chegamos aqui no metabolismo. O metabolismo, a gente vai ter o fármaco acaba de ser distribuído. O fármaco acaba de ser distribuído e vai para o fígado, que é o principal órgão que vai realizar a metabolização, certo? O fármaco chegou e na metabolização ele vai encontrar duas fases. A primeira fase, onde vai ter oxidação, redução e hidrólise. E nessa fase, ela é caracterizada por ser mais catabólica, ou seja, mais de quebra, certo? E vai gerar ou fármacos ativos, ou fármacos inalterados, ou fármacos inativos. Com relação a esses fármacos ativos, é porque existe uma categoria de fármacos que são os profármacos, em que eles só podem ser ativados após a metabolização, como o enalapril, o antipertensivo, certo? O fármaco pode também ser inativado e ele pode ser inalterado, mas essa primeira fase aqui, ela é mais característica por diminuir a lipossolubilidade do fármaco, ou seja, vai tornar ele mais hidrossolúvel para facilitar a excreção. Em algumas situações ocorre a fase 2, que é a fase com conjugação, em que o fármaco é totalmente inativado, certo? O fármaco que participa da fase 1 não precisa passar para a fase 2, mas o fármaco que participa da 2 precisa passar pela fase 1, certo? Pronto, aqui a gente está vendo o fígado e a primeira fase de oxidação, hidrólise e redução. Essa fase vai gerar metabólitos. Os metabólitos podem ser ativos, como os profármacos, e inativos. Os inativos passam para a segunda fase, com a excreção de metabólitos inativos, certo? Pelos rins e tudo mais. E os ativos voltam para o sangue para eles serem distribuídos. Aqui a gente tem um metabólito ativo farmacologicamente, que é o enalapril, como eu comentei. Ele é um profármaco, ou seja, ele só pode ser ativado depois da metabolização, certo? E o metabólito tóxico que a gente vai ter é o paracetamol e o diazepam. O paracetamol a gente comenta bastante e até foi abordado na prática, porque o paracetamol ele tem a característica de hepatotoxicidade, que ele é tóxico para o nosso fígado, certo? É tanto que não é recomendado associar com bebidas alcoólicas, porque sempre diz, não, bebida alcoólica corta o efeito. Não é que corte, é que ele acelera. Então, se normalmente eu tomo paracetamol uma vez ou outra e gera metabólitos tóxicos, se eu ingiro bebida alcoólica e acelero, todo esse processo eu vou gerar cada vez mais metabólitos e isso vai prejudicar muito o meu fígado, é por isso que não é recomendado. Bom, chegamos à eliminação e para a fase de eliminação a gente vai ter principalmente os rins, certo? Futuramente no CDP vocês vão estudar exatamente as estruturas dos rins, certo? Vão conhecer mais um pouquinho. Mas aqui a gente já tem o néfron, que é a unidade do rim, certo? E é onde vai ocorrer todo o processo de eliminação por urina, né? Então, o fármaco hidrossolúvel, ele vai chegar pela artéria renal. Pronto, quando chega aqui no glomérulo, chegou no glomérulo, é onde ele vai ser filtrado, certo? E passando por esses túbulos, ele pode ser reabsorvido ou realmente secretado. Reabsorvida, se tiver alguma parte que ainda é importante, volta para o sangue para ser novamente distribuída. E se não, sai do sangue e vem para esses tubos para ser
eliminado por urina, certo? A gente vai ter como forma de eliminação a urina, como eu falei. A gente também vai ter as fezes, a gente vai ter o suor, a gente vai ter por meio da amamentação, como eu falei em alguns exemplos, e até por meio da respiração, certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar pelo WhatsApp ou mandar um inbox, não tem problema. E se inscrevam, curtam o canal, certo? Curtam a postagem no Facebook, porque vai ajudar vocês e vai me ajudar a saber se vocês estão gostando e o que é que eu preciso melhorar. Desculpe por ter ficado muito longo, tá bom? Tchau, tchau!